Na aula de hoje nós vamos falar sobre hipertrofia baseada em evidência. Nós vamos colocar aqui as melhores evidências, como trabalhar o conceito que a literatura traz para a nossa prática. Então fique bem atento, fique bem atenta, faça suas anotações, porque esse conteúdo está bem interessante. Bom, eu quero primeiro me apresentar para vocês terem uma noção como que a gente pode trocar experiências aqui hoje, como a gente pode passar um pouco da nossa bagagem de experiência. Eu formei em nutrição há mais ou menos 15 anos atrás, então eu tenho 15 anos de consultório, já atendi muitos atletas de diversos esportes, já passei pelo fisiculturismo com a Fabiana Ferraz, que está aqui na foto, já atendi o pessoal do esporte, do Sada Cruzeiro Voleibol, já atendi grandes atletas olímpicos. Nós temos aqui o Isaac, que é o do pessoal do vôlei do Sada Cruzeiro, que joga na seleção brasileira. Temos aqui o Cachopa também, da seleção do vôlei do Cruzeiro. O Leal, que foi considerado o grande atleta de voleibol masculino do mundo, quando o Cruzeiro foi campeão mundial. Tenho também aqui uma atleta, que é a Cláudia Drummond, que foi eleita uma das melhores atletas brasileiras no Ironman. Temos aqui atletas olímpicos também, paralímpicos inclusive, com a Isabela no arremesso de peso e o Anderson, que por pouco não foi para as Paralimpíadas, mas ele disputa grandes torneios, grandes campeonatos aqui no Brasil. Fora outros também do mountain bike, outros do voleibol lá no exterior. Já ministrei também aulas na graduação da Educação Física, passando por disciplinas da nutrição esportiva, musculação, treinamento. Dou muitas aulas também em pós-graduações pelo Brasil, cursos, simpósios, congressos e tudo mais. Então dá bastante conteúdo para essa aula aqui hoje e espero poder te agradar, poder atender as suas expectativas, ok? O interessante é que eu sempre gosto de gerar uns questionamentos e mostrar como é que vai ser a nossa didática para essa aula de hoje. Então, o que nós vamos abordar exclusivamente? Preciso basear a nutrição na ciência? Parece bobagem, parece simples, mas eu quero mostrar como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais precisa e diferente do que é aplicado na prática do mercado de trabalho. O que é nutrição baseada em evidência? A NBE. Quais as etapas para aplicar a prática baseada em evidência? Para eu aplicar a NBE, eu preciso de seguir alguns passos que são cruciais para eu poder chegar onde eu quero. Então nós vamos ver isso também. Onde buscar os artigos científicos, como aplicar a teoria na prescrição das dietas. E, por final, você usa a prática baseada em evidência ou a prática baseada em artigos? O que eu mais vejo no mercado são pessoas se baseando em artigos, não nas evidências. Nós vamos ver qual que é a diferença entre elas. Bom, um pensamento muito claro que eu vejo quando dou aulas para os nutricionistas, em cursos, quando eu encontro com os colegas e vou discutir sobre algum tema da nutrição, o que eu percebo, o que eu escuto com frequência é justamente isso. Evidência para quê? O meu cliente hipertrofia e gosta das minhas dietas. Eu também já escutei, meu cliente perde gordura e adora as minhas estratégias, as minhas dietas que eu passo. Então esse pensamento é um pensamento que eu estou usando muita prática, eu estou usando a experiência do cliente que ele já teve no passado, que talvez teve resultado e estou aplicando agora. Então isso é muito comum. E aí, o que acontece? Quando a gente está prescrevendo uma dieta, normalmente a gente foca muito nos benefícios e menos nos danos. O que pode ser isso? Nós superestimamos os benefícios de condutas e subestimamos os danos. Como é que isso na prática funciona? Quais são os benefícios de uma dieta para quem treina na academia? Hipertrofia, que é ganhar massa muscular, ganhar força, ganhar potência, que no caso pode ser para um esporte, e resistência muscular localizada, quando trabalha-se muitas repetições para você ganhar tônus muscular, ganhar resistência. Então esses são os benefícios que eu vou falar para o meu cliente. Então eu enfatizo esses benefícios. Quando eu vou chegar nos danos, eu evito de comentar ou não dou muita importância para ele. Quando eu falo eu, é a prática mercadológica, tá ok?
Então, qual que é o dano físico que pode acontecer de eu prescrever uma dieta inadequada? Eu posso gerar uma anemia, eu posso gerar um cansaço, uma fadiga muscular enorme que pode levar a uma lesão a nível muscular, social, as pessoas fazem dietas restritivas e não podem ter um social agradável, não podem participar de festas, de eventos, acaba não saindo, então prejudica o social dessas pessoas. Uma dieta restritiva pode causar um dano emocional, porque a pessoa quer comer e não pode, então ela vive um conflito interno. Um dano econômico, porque a pessoa pode gastar mais dinheiro do que deveria, com muitos suplementos, talvez suplementos que não funcionam. E o dano é questão do tempo. Você gasta muito tempo para chegar a um resultado e a pessoa perde esse tempo, em vez de você otimizar a estratégia da dieta. Então, esses danos são poucos comentados durante a consulta. Então, quando a gente vai apresentar uma estratégia dietética, a gente tem que apontar os benefícios e apontar os danos, para a pessoa ficar ciente do que vai acontecer. Bom, e acontece também uma questão de pensamento determinístico e um pensamento probabilístico. O que seria um pensamento determinístico? Eu tenho aqui um indivíduo antes, que ele está lá fora de forma, e eu falo que a minha dieta vai fazer ele perder gordura e ganhar massa muscular. É uma intervenção que da minha estratégia funciona. Então ele vai ter um resultado incrível. Esse é o pensamento determinista. Estou determinando o que vai acontecer com aquela intervenção. O outro ponto é o pensamento probabilístico. O que seria um pensamento probabilístico? Eu tenho aqui o suplemento que pode influenciar, outro fator que é uma dieta, outro fator que é o treinamento, e se ele usa medicamentos. Então eu tenho fatores que eu não tenho controle que podem interferir no resultado dele. Então o pensamento não é determinístico, o pensamento é probabilístico, porque eu tenho vários fatores incontroláveis que podem afetar o meu resultado. E como é que funciona isso também na prática, mas puxando para as evidências? Vamos pegar aqui, esse gráfico é muito interessante, que são os confundidores para a gente saber se a dieta tem eficácia ou não, tá? Então, a gente tem aqui na base, que é onde tem um peso muito grande, que é a história natural do indivíduo. Vamos pensar, para ficar didático, o indivíduo tem 11 anos de idade. Então, aos 14, 15 anos, ele vai estar mais forte, ele vai estar mais velho, maior e mais forte. É a história natural dele. Né? Uma criança que tem 7 anos e compara com essa mesma criança aos 12 anos de idade, ela vai estar maior, mais forte, mesmo ela sem treinar. Por quê? Porque o corpo se desenvolveu. Então a pessoa tem uma história natural que independe de qualquer coisa. Então, tem uma outra questão também. Regressão à média. Normalmente, quando as pessoas atingem o resultado devido a alguma intervenção, quando tira a intervenção, elas voltam ao que era antes. Então, digamos que eu pesava 80 quilos, fiz um trabalho de hipertrofia para ganhar massa muscular. Então, eu fui para 84, 85, treinando e fazendo dieta. Depois eu parei de treinar e parei de fazer dieta. A tendência é voltar ao que eu estava antes, que é onde passei a maior parte do tempo, que são os 80 quilos. Tá? E tem o Hawthorne Effect. O que é isso? Eu costumo falar que é do paciente bonzinho. O que é um paciente bonzinho? Aquele paciente que aceita qualquer coisa. Você pergunta para ele: oi fulano, você sentiu que essa dieta, esse treino deu resultado? O que você está achando? Não, deu resultado. Então ele fala que deu resultado até por vergonha, até sem saber. Então isso também influencia no resultado. O outro ponto que é interessante, esse vermelho mais escuro, que tem um peso maior do que o efeito do tratamento, é o efeito placebo. E por último, lá na pontinha, que é o que tem o menor efeito para ter resultado, que é o efeito do tratamento, que é a sua intervenção dietética. Ou seja, a sua dieta ou até mesmo um treinamento tem um efeito pequeno. O que tem um efeito maior é história natural. Depois vem a regressão à média que volta ao que era antes. Tem o paciente bonzinho, o efeito placebo, para depois de um tratamento. É por isso que a gente não pode falar: olha, teve um puta resultado de ganho de massa muscular, um resultado excelente de redução de gordura, a minha dieta está incrível.
o efeito dessa dieta ele é menor do que todos os outros fatores. Tá? Então fica essa dica aí. E aí, mesmo assim, o profissional pensa, ok, mas eu vejo meus clientes tendo resultado. Ele está vendo. A experiência prática não consegue quantificar o que estamos vendo. E aí tem um viés de confirmação, que é a tendência em buscar, interpretar ou priorizar informações que confirmam nossas crenças ou hipóteses. Vou dar um exemplo como a gente busca um artigo científico. Vamos pegar aqui um exemplo que um profissional ama, se identifica muito com uma dieta low carb para poder emagrecer. Então o que vai acontecer? Quando a pessoa vai buscar um artigo, ela vai buscar artigos onde há uma confirmação que a estratégia low carb é a melhor de todas para emagrecimento. Se essa pessoa achar um artigo que fale sobre low carb, que não teve um efeito significativo na perda de peso, foi até igual do que uma dieta balanceada, com carboidratos, proteínas, gorduras, tal, enfim. Ela descarta aquele artigo. Então ela busca o que ela quer ou o que ela acredita. São as crenças. Então eu só vou escutar profissionais se manifestarem nas redes sociais de acordo com o que eu gosto, com o que eu acredito. Só que você determinou que você acredita de uma certa forma e que busca somente informação para isso. Você não busca informações neutras e imparciais para você fazer uma análise e ver qual que é a mais coerente, qual que está mais certa. Tá? Ok, ele fala de novo, meus pacientes pedem, e a gente tem uma questão no mercado muito complexa. Temos um sistema de profissionais baseado na prática do fazer. E outra, o cliente pede, pois é assim que todos fazem. Então o cliente pede para fazer uma dieta assim, assim assado. Aí o profissional ele acaba prescrevendo, porque o cliente falou que deu certo há 5 anos atrás, que eu perdi peso com uma dieta assim, assim assado. Ah, eu ganhei muita massa muscular porque eu fiz uma estratégia assim, comi mais carboidrato, comi mais proteína, muita proteína tal. E aí você acaba fazendo através dessa experiência e não está usando a prática baseada em evidência. Você está simplesmente fazendo o que todos fazem. O profissional de nutrição tem a obrigação de esclarecer para esse cliente sobre os riscos e os benefícios de uma dieta. É o que a gente citou agora há pouco. Ok, esse profissional também está insistindo, mas a minha explicação é coerente. A gente sempre quer dar uma explicação para algum erro na dieta, ou erro de resultado, ou até mesmo para um elogio. A coerência não significa verdade, muito menos eficácia da dieta. Tá? Então fica essa dica para você. E aí a gente acabou de ver, preciso basear a nutrição na ciência? Agora a gente vai ver o que é nutrição baseada em evidência, a NBE. Bom, para a gente falar em prática baseada em evidência, a gente tem que considerar 3 pilares super importantes. Se não tiver os 3 pilares presentes, você não está fazendo prática baseada em evidência. O primeiro pilar é a melhor evidência que tem no mercado. A mais atual ou a melhor, que tem um desenho, um delineamento melhor. Pode ser que tenha um artigo um pouco mais antigo, mas o delineamento é muito bom se comparado com os mais novos que tem um delineamento mais fraco. Aí você pode usar até uma mais antiga, mas as mais recentes com bons delineamentos são as melhores. Nós temos também a prática, não adianta você pegar um artigo com a melhor evidência se você não sabe aplicar aquela conduta, aquela estratégia. Então você não está fazendo a prática baseada na evidência. E outra, você tem que ter a adesão do cliente. Não adianta tentar convencer a qualquer custo o cliente para fazer aquela estratégia. O cliente tem que, depois de uma conversa, aceitar, não, eu topo fazer, vamos experimentar. Então, se ele topou, aí você está fazendo a prática baseada na evidência. Se ele não topou e você cobriu ali mais ou menos, mas passou para ele a estratégia, tem que ele saber, você não está fazendo a prática baseada na evidência. E também está até errado, porque o cliente tem que saber de todo passo a passo para ele ter noção dos riscos e do benefício, ok? Então, só para resumir, a integração da melhor evidência disponível com a expertise, que é a prática do profissional, e o consentimento e aderência do cliente fazem os ingredientes da prática baseada na evidência. Fechou?
Então, a gente acabou de ver o que é nutrição baseada em evidência, agora a gente vai saber quais as etapas para aplicar a prática baseada em evidência. Então, a gente tem que levantar um problema e a formulação de uma questão. Então, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa na internet sobre a literatura, a gente tem que fazer uma pergunta, e essa pergunta é bom vir com um comparativo. Por exemplo, o que é melhor para a redução de gordura corporal? Uma dieta low carb ou uma dieta balanceada? Então, você criou um problema, fez um levantamento de um problema e fez uma pergunta, tendo um comparativo. Aí você pega essas palavras-chave em inglês e joga na busca, que eu vou citar quais são as melhores plataformas, e você tem os artigos selecionados. Então, partes da criação do problema com a formulação de uma pergunta. Depois você parte para a estratégia de busca e pesquisa na literatura, que aí eu vou passar daqui a pouco quais são as plataformas. Depois que achou o artigo, você vai fazer uma avaliação e uma interpretação desses artigos, para ver qual que se aproxima à sua prática. E utilizar as evidências encontradas na prática profissional. Bom, quais são as melhores fontes de evidência científica? A gente tem os livros e tem os artigos. O que eu costumo falar sobre os livros? Por questões conceituais, para você aprender um conceito, os livros costumam ser mais didáticos, porque o conceito sobre um determinado ponto geralmente ele não muda. É aquele conceito sempre. Então o livro é didático e dá para você aprender numa boa. Na graduação é recomendado usar mais livros para o aluno ter uma bagagem de conteúdo, aprender de uma maneira mais fácil. Então ele precisa de ganhar muito conteúdo e didático. Então os livros para um graduando atende perfeitamente. Já os livros para um formado, um profissional já atuante no mercado, não são as melhores opções. Por quê? Porque os livros são desatualizados. Quando sai a versão em português, significa que a versão em inglês já saiu há muitos anos atrás. Então, por mais que a versão em português seja naquele ano, vamos imaginar em 2020, saiu uma versão do livro de fisiologia do exercício, ou um livro de nutrição esportiva em 2020, que é uma tradução de um livro em inglês. Quando você pega a versão em inglês, deve ter uns 3, 4 anos para trás. E só saiu a tradução agora. Então já está desatualizado. Então, para o profissional, tem que se basear em artigos e deixar os livros para os graduandos. Lembrando, para conceito, livro está ok. Bom, qual é o melhor tipo de artigo? Aí a gente tem que trabalhar com a pirâmide de evidência. Como é que a gente olha a pirâmide de evidência? Todos os pontos que estão próximos aqui da base têm uma evidência, vamos dizer assim, um pouco mais fraca, tem menos relevância. As da ponta da pirâmide são as melhores evidências. Então eu trouxe aqui um destaque que é muito comum, né? A opinião de especialistas, de experts sobre determinados temas. A gente vê isso na internet de um modo geral, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais de um modo geral. E a opinião do expert está lá embaixo, perto da base da pirâmide. Então, qualquer um pode falar o que quiser. Qualquer nutri pode falar sobre um tema. O lance é que ele tem que provar o que ele está falando. Quando são temas polêmicos, um fala de um jeito, o outro fala o contrário. Como é que você toma a sua decisão? Porque é o expert que está falando de um lado de cá, é o expert do outro lado. Só que a base de evidência é fraquíssima para o expert. Olha lá, pesquisa em animais, pesquisa em laboratórios, né? Então, o bom da evidência é você buscar esse tema polêmico, por exemplo, com um ensaio clínico randomizado ou uma revisão sistemática com meta-análise. São os dois melhores estudos. A revisão sistemática com meta-análise é a melhor de todas as evidências. A maioria, algumas revisões temáticas são ruins, que podem ser questionáveis, mas a grande maioria é muito boa referência. Agora, quanto tempo que eu posso usar uma revisão sistemática para que eu tenha uma segurança para usar os dados e até começar com outros profissionais? Nos últimos 5 anos. Passou disso, a meta-análise com a revisão sistemática, já fica muito prejudicada, já fica muito tempo.
tá? Então essa pirâmide de evidência ela é fantástica para você conversar com qualquer colega de profissão sobre essa questão da literatura. Bom, a gente acabou de falar das etapas para aplicar a prática baseada em evidência e agora eu vou falar das plataformas onde buscar os artigos científicos. Então vamos lá? Nós temos aqui vários locais, várias plataformas de buscar a literatura. O que eu cito principalmente é a PubMed e a Cochrane. A Cochrane é menos utilizada porque ela dá um pouquinho mais de trabalho para fazer uma pesquisa, mas a PubMed é a mais fácil. Tem como você colocar pesquisa geral, pesquisa avançada, para você colocar as palavras-chave. Então a PubMed é a mais conhecida, né, dos graduandos, dos formados. Então é a mais fácil de trabalhar. E aí a gente tem uma outra questão importante. Para a gente fugir das evidências científicas de revistas predatórias. O que são revistas predatórias? São revistas que têm uma pontuação muito baixa, uma baixa relevância. São revistas que oferecem o seu local de publicação, o seu espaço de publicação para autores que pagam. Então, eu sou uma revista, eu quero propor para aquele profissional sobre um tema que ele quer falar e ele me paga e eu publico aquele artigo. Então, não tem revisão por pares, não tem um conselho científico para poder analisar aquele estudo. Então, são revistas que aceitam o pagamento e fazem a publicação. Então, revistas predatórias, tem que fugir dessas revistas. Daqui a pouquinho eu coloco o site para vocês pesquisarem aonde que a gente acha essas malditas revistas. Artigos com baixa qualidade metodológica são os artigos em português. Todos os artigos em português têm uma baixa qualidade metodológica, a menos que sejam artigos que levam conceitos, que aí dá para ver. Mas artigos que têm intervenção, aí a gente tem que excluir os de português. Magno, mas você está sendo radical com os autores brasileiros e tal. Não. Pega o futebol como exemplo. Um jogador brasileiro, ele prefere jogar no time de futebol do Brasil ou no time de futebol europeu? Se ele não consegue uma vaga no europeu, ele tem que jogar aqui no Brasil. Mas pergunta para ele onde que ele queria jogar. A mesma coisa acontece com o autor pesquisador brasileiro. Ele quer pesquisar nas revistas lá fora, revistas de nome, revista em língua inglesa, americana ou inglês. Aí se ele não consegue publicar lá, então ele publica aqui, porque aqui aceita mais facilmente. O nível de exigência é menor. Por isso que eu falo que tem que fugir dos artigos em português. E no Google, se pesquisar um artigo no Google, vai vir milhões de artigos que não tem nada a ver com o que você está procurando, você vai gastar seu tempo. E para você saber quais são as revistas predatórias, é só acessar esse site que você vai ter acesso a todas as revistas e você procura e vê qual que você está estudando para ver se ela está na lista. Bom, e o que é uma evidência forte e o que é uma evidência fraca? E aí? Então a gente vai fazer o seguinte. Evidência forte são as revisões sistemáticas com meta-análise. E também os ensaios clínicos randomizados ou aleatorizados. São as evidências mais fortes. Sobre as evidências fracas, eu quero falar o seguinte. O que não pode usar de jeito nenhum. Artigo em português, né? Fora do inglês, mesmo que seja um artigo em alemão, espanhol, italiano, francês, só se for conceito. Se for intervenção, cai no mesmo quesito dos portugueses, do artigo em português. Fuja. Relato de caso também sai fora, a menos que seja uma doença rara, que já não tem estudo na literatura. Aí precisa ter um relato de caso. Pesquisa básica em animais ou células, porque essas pesquisas são pesquisas para estudar mecanismos, e não intervenção em seres humanos como a conduta. Então, mecanismo, tudo bem. Você quer aprender mecanismo? Pode estudar nos modelos animais. E estudos também que não tem grupo controle. Você percebeu que está lendo um estudo, um artigo, que não tem grupo controle, sai fora. Então, você sabe se diferenciar o joio do trigo? Justamente da evidência forte, da evidência fraca? Fica essa dica aí, tá legal? Lembra daquela foto nossa, antes e depois, da pessoa fora de forma, depois era sarada, forte, musculosa? Pois é, antes, olha lá, pensamento probabilístico. Eu tenho as intervenções, suplementos, dieta do treino, talvez medicamentos, e
Isso se remete ao quê? A percepção do efeito da estratégia dietética está ligado é igual aos efeitos inespecíficos mais os efeitos específicos. Quais são os efeitos inespecíficos? Regressão à média, é o que eu já falei. Efeito Hawthorne Effect, efeito tempo, que é história natural, efeito placebo e uma co-intervenção. Além da sua intervenção, uma outra intervenção pode estar acontecendo. Então, esses efeitos inespecíficos, eles vão atuar para que haja o resultado. Os efeitos específicos é a sua intervenção dietética. Por isso que é complicado a gente falar que essa dieta gerou tal resultado, porque a gente não tem controle sobre outros fatores. Bom, a gente acabou de falar onde buscar os artigos científicos e agora eu quero mostrar como aplicar toda essa teoria que a gente vem falando na prescrição das dietas. Eu quero comentar aqui sobre a questão do gasto energético, questão da proteína e questão do carboidrato principalmente, para gerar hipertrofia. Nós sabemos que para aumentar o peso corporal, principalmente a massa muscular, eu tenho que ingerir mais calorias e gastar menos calorias. Ou seja, se eu tiver um consumo calórico maior do que o meu gasto, independente se estou gastando pouco ou muito, eu vou ganhar peso. Dependendo da estratégia que é montada, vai vir mais massa muscular do que gordura. Ou pode vir pouca massa muscular e muita gordura. Então o peso vai subir. Qual que é o filé do trabalho? É manter a gordura onde ela está ou se ganhar um pouquinho de gordura e deixar a massa subir. Então esse é o trabalho que é a cereja do bolo quando o cliente que treina na academia que quer modelar o corpo nos procura. Dietas com objetivo de ganho de peso corporal, que no caso aí vamos considerar massa muscular, necessitam de um aporte calórico alto e sustentável. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar sobre consumir mais do que eu gasto, a gente tem que saber a noção de gasto energético. Esse estudo mostra como é que a gente pode trabalhar a taxa metabólica de repouso. Então a taxa metabólica de repouso, que veio através desse artigo, foi medida pela calorimetria indireta, que é considerado um dos métodos mais precisos para medir a taxa metabólica de repouso, tanto no contexto clínico quanto em pesquisas. E depois tem as equações de predição. Para quem não conhece a calorimetria indireta, é esse aparelhinho que está aqui do lado, na foto, que é onde a pessoa coloca uma máscara no rosto e fica expirando gás carbônico e inspirando o oxigênio. O aparelhinho faz uma leitura dessa troca de gases e faz um cálculo que te dá a taxa metabólica de repouso com precisão. A nível mercadológico, é o melhor equipamento que a gente tem. Tem outros equipamentos também, mas é o melhor método. E o objetivo desse estudo foi determinar a precisão de 5 equações de predição para a taxa metabólica de repouso diferentes em atletas do sexo masculino, 28 atletas, e do sexo feminino, 22 atletas. Ok? O método foi comparar 5 equações de predição com a calorimetria indireta. Então, padrão ouro, depois foi feito as fórmulas para comparar e ver qual foi a diferença. Então, qual foi o resultado? Antes de a gente partir para as tabelinhas. Todas as equações de predição, as 5, subestimaram, ou seja, ficaram abaixo de uma maneira significativa na taxa metabólica de repouso em homens. E para as mulheres, apenas 2 equações ficaram ou seja, ficaram acima da calorimetria indireta, quando a gente compara com o padrão ouro. A equação de Cunningham foi melhor na predição da taxa metabólica de repouso em homens e mulheres, se comparar às outras fórmulas. Então, das 5 fórmulas, uma, que é Cunningham, foi a melhor, que ficou mais próxima da que foi medida com o padrão ouro. Então, nós vamos ver agora. A sugestão desse paper, dependendo da equação escolhida, pede para acrescentar de 100 a 300 cal em cima do valor calculado. Quando eu mostrar a tabelinha, eu vou mostrar como pode ser somado esses 100 a 300 calorias. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a tabelinha dos atletas femininos. Essa primeira linha é o padrão ouro. Foi feito o cálculo da taxa metabólica de repouso, TMR, pela calorimetria indireta. Depois vieram as 5 equações. Então percebe-se que a Cunningham ficou um pouco acima
da calorimetria indireta, e essa outra aqui de Lorenzo ficou bem acima. Então, a que ficou mais próxima foi a Koenig. Então, se eu tiver que escolher entre as 5 equações, eu vou escolher a Koenig porque está mais próximo do padrão ouro. Se eu pegar aqui o masculino, o padrão ouro ficou em 2.405, taxa metabólica de repouso. Se eu for pegar a Koenig, lá, deu 2.240, ficou abaixo, mas se for pegar todas elas, foi a que se aproximou mais do padrão ouro. Então eu posso usar ela de novo. Lembrando que essa recomendação aqui, de 100 cal acima do valor calculado, é justamente para chegar. Se eu for usar, deixa eu voltar aqui, na tabela masculina. Opa, sumiu. Vou deixar no feminino então. Se eu for chegar aqui, ó, nessa tabelinha aqui, o padrão ouro calculou 1.544 para mulher, atleta feminina. Eu quero usar a do Nelson, deu 1.331. Então, eu posso padronizar. Eu quero usar com todas as minhas clientes, eu posso usar o Nelson, a fórmula do Nelson, e vou somar 200 cal para todo mundo. Então, se eu tenho 5 clientes que eu atendi naquele dia e eu usei a fórmula do Nelson, para esses 5 clientes eu vou aumentar 200 calorias. Por quê? Porque o Nelson, de acordo com o padrão ouro, ele está bem abaixo. Então, eu estou botando 200 a mais para chegar próximo do padrão ouro. Se eu usar a Koenig, o que vai acontecer? Eu não vou somar 200 nem 100 a mais. Por quê? Porque já está passando do padrão ouro. Então, eu vou manter do jeito que está ali. Então, essa que é a recomendação quando trabalha-se fórmulas com a taxa metabólica de repouso. Bom, e quando vem aqui na questão da ingestão da proteína, saiu julho desse ano, 2020, a revisão, ou seja, a atualização sobre consumo de proteína. Então, é a mais recente, a melhor evidência que a gente tem até o momento. A massa muscular é regulada principalmente pelo chamado balanço de proteínas. O que é isso? Um saldo positivo de proteína pode resultar em hipertrofia muscular, enquanto um saldo negativo de proteína pode resultar em atrofia muscular. Isso aqui é o turnover proteico. Se eu tiver um turnover positivo, ou seja, entrando mais proteína do que meu corpo gasta, eu posso ter ganho de massa muscular. Se eu ficar negativo, ou seja, entrar menos proteína em relação à minha demanda corporal, eu vou ter uma atrofia. Como é que a gente pode imaginar isso? Olha só, 10% apenas do consumo de proteína é utilizado para síntese proteica, síntese dos músculos. Os outros 90% é para gerar demanda no nosso corpo. Por isso que se eu comer pouca proteína, vai chegar pouco aminoácido nos músculos, e aí fica comprometido a hipertrofia. A proteína de origem animal apresenta um perfil de aminoácidos se comparado a fontes vegetais. Então, assim, eu posso ter hipertrofia otimizada tanto comendo proteína animal quanto vegetal? Sim. Igual? Também pode. Desde que eu consuma mais proteína vegetal se comparada a animal. Porque essa quantidade maior de proteína vegetal vai equiparar aos aminoácidos essenciais, principalmente que vem da proteína animal. Então, eu preciso comer mais proteína vegetal para ter o mesmo resultado comendo proteína animal, ok? A sugestão de ingestão proteica após um treino de força, principalmente, pode variar entre 20 e 40 gramas de proteína. Os autores concluíram que 20 gramas de proteína de alta qualidade já são suficientes. Ou seja, você quer ter precisão com o seu cliente no consumo de proteína, é só pegar 0,3 grama, multiplicar por cada quilo de peso corporal para cada refeição. Aí você vai se distribuir isso em 12 refeições, você vai ter uma otimização da hipertrofia. Sugere as refeições repetidas a cada 3 horas durante o dia, para não ficar muito tempo sem comer proteína, tá? E em relação à parte prática, eu coloquei aqui, os estudos colocam em média 2 gramas, de 1,8 a 2 gramas por quilo de peso corporal, por dia. Isso vai gerar hipertrofia. Sendo 1 grama de proteína 4 calorias, por indivíduo de 85 quilos, eu tenho 170 gramas por dia de nutriente proteico, que em calorias vai dar quase 700 cal vindos da proteína da alimentação, dentro de uma dieta. Se a gente for trabalhar na questão dos carboidratos, a literatura não é muito clara, porque existem
existem parâmetros de 3 a 5 gramas, 5 a 7 gramas, dependendo da intensidade do exercício. Para ficar mais didático em relação à literatura, eu trouxe aqui, para hipertrofia, entre 5 a 6 gramas por quilo de peso corporal ao dia, gera hipertrofia, e 1 grama tem 4 calorias, então eu tenho um indivíduo que é 85 quilos, só de carboidrato por dia ele vai consumir 510 gramas. Isso, em termos de calorias, vai dar 2.040 calorias por dia, só de carboidrato. Aí se soma com a proteína anterior, que foi quase 700, então só aí de proteína e carboidrato deu quase 3.000 calorias. Então, o que eu quero dizer? Não adianta pegar esse dado aqui da literatura e falar assim, eu tenho uma mulher que quer hipertrofiar, então vou trabalhar com ela nessa quantidade. Pode ser essa quantidade aqui muito para ela, porque muito carboidrato multiplicado pelo peso pode ser que fique em excesso para aquela pessoa. Por isso que o carboidrato é difícil da gente trabalhar com precisão. Então a literatura coloca uma margem mínima e uma margem máxima. Então, com o tempo você vai descobrindo qual que o seu cliente responde melhor. Só que você está trabalhando dentro da literatura, você tem uma faixa para trabalhar. Se você trabalhar abaixo dessa faixa e acima dessa faixa, para aquele momento de hipertrofia, você está praticamente não usando prática baseada em evidência, tá bom? Então, você usa prática baseada em evidência ou prática baseada em artigos? Quais são as vantagens para trabalhar a NBE? Formação de profissional mais crítico, integrar as evidências à sua prática profissional, prescrição de dietas mais seguras que gerem mais resultados, você será visto como expert, maior captação e fidelização de clientes. Olha que maravilha quando se trabalha com nutrição baseada em evidência. E aí, eu queria finalizar essa aula, espero ter atendido as expectativas de você e passar os meus contatos. Então, eu tenho uma plataforma de estudos totalmente gratuita no Telegram, que se chama Nutrição e Hipertrofia, que é justamente onde eu coloco conteúdos em áudio, vídeo, artigos, com frequência, e é onde eu posso conversar diretamente com cada colega de nutrição. Então é uma plataforma totalmente gratuita. E nessa plataforma é onde eu também divulgo algum trabalho que eu tenho. Quando eu vou divulgar algum curso meu, abrir uma turma de nutrição baseada em evidência, nutrição esportiva, é lá que eu aviso primeiramente, de primeira mão. Tenho também o meu Instagram, Magro Luiz Nutricionista. Na bio do Instagram, inclusive, tem todos os links para entrar no meu canal do Telegram, do TikTok também. Tem para entrar no meu YouTube. Tem a lista VIP para você se cadastrar e receber material científico, que são os artigos, as melhores evidências, eu também mando por lá. E tem o meu WhatsApp, para você mandar uma mensagem diretamente para mim. Então, a dica é, entra no meu perfil do Instagram, clica no link da bio, vocês vão ter todos os contatos que eu coloquei aqui de uma maneira bem fácil de achar, tá bom? Então, eu queria agradecer de coração a todos que tiveram aqui, que ficaram comigo até esse final, que gostaram.